Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que você está aqui no canal Auditoria Sem Grilo e eu quero aproveitar que você está aqui no canal e já pedir para que você faça a sua inscrição. Inscreva-se no canal, aproveite também, ative o sininho das notificações para ser avisado ou avisada dos novos vídeos que saem aqui no canal, que tem sido praticamente todas as semanas, ok? Quer aprender auditoria de uma vez por todas e de uma forma diferente, então não perca tempo e se inscreva aqui no nosso canal, ok? O vídeo de hoje é para quebrar aí alguns paradigmas, é para deixar cair por terra aí alguns conceitos sobre matriz de risco. Talvez você já tenha que trabalhar com matriz de risco, já viu alguma matriz de risco e deve ter visto por aí alguma matriz complexa, difícil, trabalhosa, algo que parece um bicho de 7 cabeças, ok? Só que nesse vídeo você vai aprender a montar você mesmo ou você mesma uma matriz de riscos do zero, pegando um Excel limpinho, um Excel zerado e montando aí em pequenos passos, em poucos passos, com algumas colunas, montar uma matriz de riscos, ok? Esse aqui é o meu desafio de hoje. Vou te mostrar como é simples, como é rápido você montar uma matriz de riscos para usar em praticamente qualquer trabalho que for fazer daqui para frente, tá bom? Então, segue comigo aqui para a tela do meu computador, que nós vamos montar uma planilha aqui rapidamente. Você vai ver que realmente isso aqui é um trabalho bem mais simples de ser feito do que às vezes é vendido por aí, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, como você pode ver aí, como eu falei no início do vídeo, tenho aqui uma planilha de Excel limpinha, zeradinha, que você, qualquer um que estiver assistindo esse vídeo pode abrir também, pode ter no seu computador. Exatamente daqui nós vamos aprender hoje, em poucos passos, a montar uma planilha, uma matriz de riscos do zero. Eu prometo ser o mais rápido possível, às vezes eu tenho dificuldade, falo demais, mas vou tentar ser bem sucinto para o vídeo não ficar muito grande. Então, para qualquer trabalho de gestão de riscos que você for participar, for fazer, for aprender, você vai precisar trabalhar com uma matriz de riscos. Não vou aqui investir tempo em explicar o que é matriz de risco, para que serve, etc. Porque essa é uma parte muito inicial e eu acredito que para esse vídeo aqui, de montar uma matriz de risco, você já tem que estar um pouco mais adiantado, tá, neste tema de riscos. E para ser bom aqui esse vídeo, ser bem proveitoso, tá? Então eu vou pulando aí as introduções, as partes iniciais, vamos direto ao nosso aprendizado. Como que você monta então uma matriz de risco? Se você já viu algumas por aí, deve ter visto matrizes gigantes, enormes, cheias de colunas, de fórmulas, etc. Uma matriz de risco não precisa de praticamente nada dessas coisas, dessas complexidades. Apenas algumas colunas que são essenciais, digamos aí 6, 7, 8 colunas, você vai ver aqui quando eu mostrar, são essenciais para o nosso trabalho. Então, quero primeiro aqui, vou abrir aqui um título para ficar bonitinho, né? Vou selecionar aqui algumas células, fazer uma mesclagem, só para botar o nosso título, tá? Então você fica à vontade, essa parte aqui, monte como você quiser. Vou botar aqui já para ficar com uma carinha bonita aqui para nós, tá bom? Então, vou fazer um título básico, geralmente eu sempre uso amarelo, não sei porquê, mas é uma cor que eu uso bastante. Matriz de riscos, tá? Muito bem. Primeira coluna que você obrigatoriamente, ou talvez não obrigatoriamente, porque tem gente que gosta de outras formas, mas eu até expliquei num vídeo anterior, que acho que deve ser alguns dias atrás, a forma que eu acho a mais eficaz de você montar uma matriz de riscos e trabalhar com uma matriz, e eu vou trazer essa metodologia para cá. Então, a primeira coluna que, na minha opinião, você deve começar uma matriz de riscos é a coluna chamada Objetivos do Processo, ok? Objetivos do processo. Só que antes disso, vamos fazer aqui, já que a gente está montando uma planilha ao vivo, né, bonitinha aqui, para você já usar no seu trabalho, sair daqui bombando no seu trabalho aí, mostrar para seus colegas, seus chefes. Você tem aqui o título, você pode colocar embaixo do título a linha processo. Aqui você vai escrever exatamente a qual processo da empresa, processo operacional, essa matriz de risco ela se refere. Por exemplo, processo de compras de materiais é uma ideia.
Tá? Outra ideia seria o processo de contas a pagar. Opa, estou me misturando aqui, estou me bagunçando. Contas a pagar seria outro processo. Só para você entender aqui qual que é a pegada, tá? Entender. Então, cada processo operacional da sua empresa vai ter uma matriz de risco específica para ele. Ok? Repetindo, cada processo operacional vai ter uma matriz específica para ele. Então, contas a pagar vai ter uma matriz de risco para ele. Contas a receber vai ter uma matriz de risco específica para ele. Pagamento de tributos, conciliação bancária, impostos a recolher, enfim. Ok? Processo contas a pagar é só um exemplo. Vou ter a pagar, não precisa exatamente disso aqui nesse momento. Então, a primeira coluna que você precisa ter na sua matriz de risco é a coluna de objetivos do processo. Você vai, o que vai ter nesta coluna de objetivos do processo? Você vai exaustivamente pensar, discutir, refletir com seus colegas, ou se você estiver sozinho, vai refletir sozinho, sozinha, sobre por que existe este processo, qual é o objetivo dele existir. Por exemplo, a gente estava falando em contas a pagar. Por que diacho existe o processo de contas a pagar numa empresa? Então você vai relacionar aqui todos os possíveis objetivos que você encontrar. Contas a pagar existe para pagar corretamente as contas da empresa, certo? É um primeiro objetivo. Um segundo objetivo é pagar tempestivamente as contas da empresa, ok? E assim por diante, tá bom? Você vai aí fazer um exercício de brainstorming, vai fazer um trabalho aí de pensar, vasculhar, pesquisar. Você precisa escrever aqui todos os objetivos, tentar não deixar nenhum de fora, os objetivos do porquê que existe esse processo, tá bom? Pode ser 5, 10, 15, 20, dependendo dos processos, tá? Vamos lá. Escrito então, descrito aqui bonitinho todos os objetivos desse processo, a segunda coluna que você vai ter que ter aí na sua matriz de riscos são os riscos inerentes. O que é risco inerente? Todos os processos, eles têm já alguns riscos que já são naturais daquele processo. Aquele processo, ao existir, ele já tem aqueles riscos que estão ali, independente do que seja feito. Eles são riscos que já estão presentes naquele processo, só pelo fato do processo existir, ok? Uma dica é a gente sempre usar, se você tiver com dificuldade de preencher o que são os riscos inerentes e tal, você pode fazer simplesmente o contrário do objetivo. Se o objetivo ele é pagar corretamente as contas da empresa, um risco inerente, logicamente, vai ser pagar incorretamente as contas da empresa, ok? Então é meio lógico isso aqui, essa parte de risco inerente. Você, ao existir um processo de contas a pagar na sua empresa, você já tem um risco de pagar errado. Isso já existe, já está inerente na empresa, ok? Um outro exemplo aqui, o que seria um risco inerente para esse outro segundo objetivo? Pagar tempestivamente as contas da empresa seria pagar intempestivamente as contas da empresa. Para você que não sabe o que é tempestivo, intempestivo é pagar dentro, digamos assim, dentro do período. Por exemplo, você tem um imposto lá que tem que ser pago até 31 de dezembro de todo ano, pagar tempestivamente esse imposto será pagar dentro do dia 31 de dezembro, até o dia 31. Pagar depois do dia 31 de dezembro é pagar intempestivamente as contas da empresa, ok? Então, objetivo do processo, você relaciona todos os objetivos daquele processo que você está trabalhando. Aí você traz os riscos inerentes desse processo, que pode ser o contrário dos objetivos, ok? Pagar corretamente é um objetivo, pagar incorretamente é um risco. Pagar tempestivamente é um objetivo, pagar intempestivamente ou fora do prazo ou com atraso as contas da empresa. Ok? Segunda coluna. Terceira coluna que vai ter aí a nossa matriz de riscos vai ser os riscos secundários. O que são os riscos secundários? Ok? Os riscos secundários é o momento onde a gente dá uma detalhada nos riscos, tá? Então é como se a gente pegasse esse risco inerente e abrisse ele um pouco mais analítico,
tá? E aqui a gente pode colocar algumas opções, como por exemplo, emitir fatura fraudulenta, é um risco que está dentro de pagar incorretamente, né? Qual que seria um outro exemplo aqui? Pagar em duplicidade seria um outro exemplo de risco secundário. Um outro risco secundário, pagar clientes fictícios e assim por diante. Você pode ter aqui diversos riscos secundários, vai depender muito. Ó, desculpa, eu estou colocando o sinalzinho aqui que ele está entendendo que é uma fórmula, né? Então, tiramos aqui. Então, depois você coloca bonitinho, pode colocar algumas siglas como R1, R2, R3, ou C1, C2, R1, R2, R3, ou R11, no caso é o risco 1 para o R1, R2, R3, enfim. Você coloque bonitinho aí da melhor forma. Eu estou fazendo aqui para o vídeo não ficar tão grande, tá? Riscos secundários de pagar, nesse risco inerente de pagar intempestivamente, ok? Então, um risco secundário que a gente tem aqui é pagar com atraso, perder prazos contábeis de relatórios, ok? Qual é risco secundário que a gente tem? Algum outro risco secundário de pagar as coisas fora do prazo, pagar montantes de multas e juros consideráveis, ok? Então, você pagando fora do prazo, você pode pagar muitos juros e muitas multas, e assim por diante, ok? Então, é só um exemplo para você. Acredito que está ficando bem claro, você está pegando toda a ideia, ok? Então, primeira coluna, objetivo do processo. Segunda coluna, riscos inerentes ao processo. E os riscos secundários é a nossa terceira coluninha, riscos secundários desse processo aqui, tá? E agora, vem uma coluna também muito importante, que é a coluna causa. Você vai analisar aqui quais que são as causas de estarem acontecendo estes riscos aqui, ou de existirem esses riscos secundários, né? Então, por que pode acontecer a emissão de uma fatura fraudulenta, por exemplo? A gente pode entender que acesso indevido ao sistema, ou seja, a gente pode ter um sistema, um software interno da empresa que não tem a melhor segurança possível, e aí uma pessoa lá qualquer que não poderia acessar o sistema vai lá e consegue acessar, consegue emitir fatura, consegue fraudar fatura para, enfim, para qualquer cliente fictício, etc. Ok? Então, acesso indevido ao sistema pode ser um exemplo. Posso colocar aqui fraude também. Então, realizado realmente uma atitude aí fraudulenta pode ser também essa questão. Falta de conciliações. Falta de conciliações podem acarretar pagamentos em duplicidade, ok? Então, por exemplo, você está vendo aqui, né, pagar em duplicidade. Você paga em duplicidade quando você não tem um controle, quando você não faz conciliações, enfim, não faz aí essa revisão periódica que é necessário fazer. Pagar clientes fictícios vai acontecer quando você vai pagar clientes fictícios? Quando você tem acesso indevido ao sistema, alguém entrou, criou um cliente fictício, você foi lá e pagou. Então, a fraude também é a mesma situação, de pagar clientes fictícios, falta de controle, enfim. Ok? Acho que você entendeu a ideia. E vamos só completar o nosso outro exemplinho aqui. Causa. As causas para acontecerem essas questões aqui: perder prazos contábeis, pagar montantes de multas. Então, o que ocasiona eu pagar prazos? Falta de controle, falta de mão de obra, porque aí você tem uma pessoa sobrecarregada fazendo um monte de tarefas, ela não dá conta, ela perde prazos, ok? Então, falta de mão de obra, falta de controle, ok? É isto. Pode ter outros exemplos também, mas vamos ficar com esse nosso modelinho, tá? Então eu tenho aqui 4 coluninhas bem simples, bem básicas da nossa matriz de risco, ok? 4 colunas. Aí você pode até colocar aqui uma ou outra coluna a mais. Por exemplo, vou colocar mais uma
mais uma coluna aqui no início. Você vai ver aqui para que eu vou colocar mais uma, vou só fazer a nossa mesclagem aqui bonitinho. Vou colocar mais uma coluna aqui para ser, por exemplo, só o número do item. Então, número 1, número 2, para a planilha ficar um pouco mais completa, um pouco mais bonita, tem os números ali. Posso colocar aqui também a coluna de riscos para identificar a numeração dos riscos, tá? Então, risco 1, risco 2, mesma situação, melhor não, R1, aqui R2, e aí vai, R3, R4, R5, e aí você pode padronizar os riscos, para ser sempre por exemplo, esse risco de pagar incorretamente ser sempre o R1, que ele pode aparecer em outras matrizes também, tá? Então aí você pode colocar mais algumas colunas a mais, para deixar um pouco mais padronizado, um pouco mais, assim como eu falei antes também, aqui nos riscos secundários, você pode colocar R1-1, porque ele está dentro do risco 1, ele é o secundário 1. Aqui, por exemplo, você teria R1-2 e assim por diante, ok? E aqui na causa, você pode usar o C de causa, né? Colocar C1, aqui C2 e assim por diante, ok? Então, a primeira parte da nossa matriz de risco está pronta, tá? Mas você pode virar para mim aqui e falar, tá, mas como assim, cara? Matriz de risco que é tão falada, tão discutida, é só isso? Como é que a gente usa isso? Ah, mas esse vídeo nosso de hoje é a primeira parte, tá? Eu vou gravar 2 vídeos separados. A primeira parte é esta aqui. Nossa matriz está pronta. E a segunda parte, um outro segundo vídeo, nós vamos falar de uma outra parte muito importante da matriz de riscos também, que é a questão de probabilidade, vou colocar aqui, probabilidade e impacto, ok? Probabilidade e impacto, tá? Que vai dar a nossa magnitude. Mas esse assunto fica para o nosso segundo vídeo, ok? Dependendo aí do tempo e etc. Vamos ver se esse vídeo já sai logo na sequência, para você ter a continuação do entendimento desse assunto tão interessante, tão complicado por muitas pessoas aí, mas você pode ver aí que não é assim tão difícil, ok? Então tá aqui o nosso modelinho de matriz de risco, vai na fé, você pode pegar esse exemplo aqui e utilizar praticamente em qualquer trabalho de matriz de risco que você for fazer, sem problema nenhum, tá? Então, repetindo, nossa matriz de riscos tem, eu sou um cara eu sou uma pessoa um pouco detalhista demais, não gosto de ver essas linhas abertas e etc, ok? Então, 4 colunas, vou contar as colunas importantes de conteúdo, 1, 2, 3, 4 colunas nesse vídeo 1 para você começar a sua matriz. Objetivo do processo, relacione todos os objetivos exaustivamente, por que este processo existe. Riscos inerentes, quais são os riscos que já estão, inerentes, quais são os riscos deste processo, quais são os riscos secundários desse processo e quais são as causas destes riscos. 4 colunas, matriz de risco pronta. Ok? Espero ter ajudado aí de alguma forma. Não sei se esse vídeo ficou curto, acho que não, só para variar. Mas o conteúdo aqui é muito importante. E um segundo vídeo, uma segunda parte, fique esperto aqui no canal, que eu vou trazer a continuação dessa matriz e mostrar para você como e o que é a magnitude, como levantar a probabilidade, o impacto. Tem um cálculozinho, um cálculo básico que a gente faz aqui para achar uma magnitude disso e também para dar sentido a essa matriz, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Mais uma vez, se inscreva aqui no canal, não perca os conteúdos, porque são raríssimos locais onde você encontra conteúdo sobre auditoria e aqui é um deles, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.